Olá, querido aluno, querida aluna, seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nádia, professora de língua portuguesa. E hoje, para o 8º ano, nós vamos revisar aí um tema que nunca é demais repetir, não é mesmo? Os tempos verbais. Vamos lá então, vamos falar um pouquinho. Olha só, o que é um verbo? O verbo é aquela palavrinha que pode indicar uma ação, um estado, um fenômeno da natureza, uma ocorrência ou ainda um desejo. E o que é o tempo verbal? O tempo verbal é uma variação desse verbo. E essa variação vai indicar em que momento que ele está, né? Se é no momento da fala, simultânea à fala, se essa ação aconteceu antes da fala, se ela aconteceu depois da fala, se ainda não aconteceu. Então, isso a gente consegue identificar através do tempo verbal. Então, o tempo verbal, ele pode ser dividido em pretérito, também chamado de passado, né, que é o anterior à fala, presente, que é o momento da fala, e futuro, né, que ainda vai acontecer, ainda não aconteceu. E esses tempos verbais, né, no caso o verbo, ele pode ser flexionado em número, ele pode ser singular e plural, em pessoa, primeira, segunda, terceira, né, eu, tu, ele, nós, vós, eles, no caso do plural. Também do tempo, como a gente já disse. A voz, que pode ser ativa, passiva e reflexiva. Em aulas posteriores a gente vai falar um pouquinho mais disso. E ainda no modo, ele pode ser do modo indicativo, do subjuntivo ou do imperativo. Na aula de hoje a gente vai falar especificamente do modo indicativo. Bom, então esses modos, né, eles têm subdivisões. O modo indicativo ele é dividido em presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Modo subjuntivo é dividido em presente, pretérito imperfeito e futuro. E o imperativo afirmativo e negativo. Muita informação, não é mesmo? Aí está a riqueza da língua portuguesa. Então, vamos lá. Olha só, algumas dicas para a gente identificar, né, e conseguir diferenciar um modo do outro. O modo indicativo, ele fala da atitude da pessoa como certeza diante do fato. Então, se eu tenho o presente do indicativo, por exemplo, olha só, o rosto da Roberta é muito lindo. Gosto de livros que falam de criança. Então, certeza ali, né? Agora vamos analisar o pretérito do indicativo. Meu avô montava cavalo. Minha prima sempre morou na cidade. Quando a mamãe chegou de viagem, eu já ler o livro. Então, pretérito do indicativo, né? E o futuro? Afirmo que eu me lembrarei de tudo o que passou. Então, uma característica comum a todos esses, né, presente, pretérito e futuro do indicativo, é a questão da certeza, né, diante do fato. Vamos lá. E o subjuntivo? O subjuntivo ele já não traz essa certeza diante do fato, né? Ele traz uma ideia meio de dúvida. Olha só o presente. Presente do subjuntivo. Espero que um dia ainda escreva a história de minha irmã. Olha só o pretérito. Se eu soubesse que a história era tão linda, teria escrito um diário. E o futuro? Quando eu crescer, escreverei sobre plantas. Observe aqui, então não tem aquela certeza diante do fato que eu tinha lá no modo indicativo. E o imperativo? O imperativo, ele dá uma ordem, um conselho, ou ele faz um pedido. Para com essa brincadeira, Júlia, por gentileza, cuida do seu dever, certo? Então vamos lá. Aprofundando um pouquinho mais. Então, o modo indicativo, ele é empregado quando a atitude do enunciador, de quem fala, revela ser aquele fato sobre o qual se escreve ou fala algo real, algo verdadeiro, algo que eu tenho certeza. Quando eu digo, por exemplo, trabalho no escritório da empresa, a mãe fazia lindos vestidos para complementar a renda familiar, o trem partiu da estação às 3 horas da tarde de domingo. Então, trabalho, fazia, partiu, né? São todos verbos aqui do modo indicativo. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Se eu tivesse uma linha do tempo do modo indicativo, eu teria algo mais ou menos assim, ó. O pretérito mais que perfeito é o pretérito que aconteceu antes de todas as ações. O pretérito imperfeito, ele aconteceu antes do mais que perfeito, e depois eu tenho o pretérito perfeito, né, que é o pretérito mais próximo do presente. E aí, em termos de futuro, eu tenho o futuro do presente, que ele me dá uma certeza, né, maior do amanhã, e o futuro do pretérito, que não traz essa certeza que o futuro do presente me dá. Bom, muita informação, né, mas vamos ver um por um aí desses tempos verbais com exemplos para facilitar. Presente, do modo indicativo, exprime uma ação na atualidade. Então, quando eu digo, por exemplo, eu amo a minha família, presente do indicativo. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam.
Pretérito, né? Ele vai falar do passado. E aqui eu vou ter uma subdivisão. Ele pode ser um pretérito perfeito, imperfeito e o mais que perfeito. E aí eu vou diferenciando essas ações no passado porque umas são anteriores às outras, conforme a gente viu naquela linha do tempo anterior. Então, quando eu digo assim, ó, no pretérito perfeito, eles se amaram muito, eu tenho uma ação aparentemente concluída. Então, ó, conjugação para a gente relembrar. Eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes, eles amaram. Pretérito imperfeito, ele exprime uma ação anterior ao presente, mas que ainda não foi concluída. Antes, nós nos amávamos mais. Então, olha só, conjugando. Eu amava, tu amavas, ele amava, nós amávamos, vós amáveis, eles amavam. E agora o mais que perfeito, que ele vai exprimir uma ação anterior à outra que já foi concluída. Olha só, mesmo antes de conhecê-la, José já amara Maria. Então, ó, antes de conhecê-la, José já amara Maria. Uma ação anterior à outra não concluída. Então, conjugando, eu amara, tu amaras, ele amara, nós amáramos, vós amarais, eles amaram. Esse é o pretérito mais que perfeito do indicativo. E o futuro, né? Eu tenho duas possibilidades. Eu tenho o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente é aquele que expressa uma ação que irá se realizar. Amanhã eles amarão a surpresa. Eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos, vós amareis e eles amarão. E o futuro do pretérito? Ele vai exprimir uma ação futura em relação a outra já concluída. Eu amaria mais se estivesse mais próximo. Eu amaria, tu amarias, ele amaria, nós amaríamos, vós amaríeis e eles amariam. Bom, que tal a gente praticar um pouquinho agora, então, para a gente fixar melhor esse monte de informação, esse monte de tempo verbal. E olha que a gente está só no modo indicativo, hein? Vamos lá? Bom, vamos lá. Então, a atividade é a seguinte. Tem várias frases aqui e os tempos verbais. A gente precisa associar. Então, aqui eu tenho o presente do indicativo, que vai falar de ações que acontecem no momento da fala. Tenho também o pretérito imperfeito, ações interrompidas, hábitos passados. O pretérito mais que perfeito, ações que aconteceram num tempo mais remoto. Pretérito perfeito, ações já concluídas. O futuro do presente, ações que se realizarão, e o futuro do pretérito, ação futura em relação a outra já realizada e também utilizado para a gente fazer pedidos de maneira mais educada, mais polida. Então vamos lá. Primeiro, presente do indicativo. Vou dar uma lida geral nas frases aqui, eu não sei se você está conseguindo enxergar. Vamos lá. Eu e meus amigos faremos uma festa virtual. Meu tio for um homem muito popular. O cupido ainda acertará a flecha. Minha avó escrevera ao jornal. Os jornais publicariam a notícia, se possível. Gostaria de maiores informações, por favor. Meu irmão e minha tia ainda têm dúvidas de verbos. Terminei a atividade exausta. Minha mãe caminha todos os dias. Meus primos tiravam o juízo de qualquer um. O maratonista acabou a prova rápido e Chaves passava no SBT. Bom, então dessas frases aqui, quais delas estão no presente do indicativo? Vamos lá. Então, ações que acontecem no momento da fala. Ó, meu irmão e minha irmã ainda têm dúvidas. Qual mais, hein? Minha mãe caminha todos os dias, certo? Então, vamos agora para o pretérito perfeito. Vamos falar das ações já concluídas. Terminei a atividade exausta. O maratonista acabou a prova rápido. Então, esse é o pretérito perfeito. Vamos falar do imperfeito agora. Vai falar de ações interrompidas, né, ou de hábitos passados. Vou dar uma diquinha, né? Terminação desses verbos é mais ou menos, aí a maioria deles com vá. Meus primos tiravam o juízo de qualquer um. Vamos ver. Qual mais a gente tem aqui? Chaves passava no SBT. Certo? Vamos lá agora. O pretérito mais que perfeito, né? Geralmente terminam aí com orá. Então, meu tio fora um homem muito popular e minha avó escrevera ao jornal. Certo? Esse é o pretérito mais que perfeito. Fizemos o presente, fizemos os 3 pretéritos. Vamos falar agora um pouquinho dos 2 futuros que a gente tem. Então, ações que se realizarão para o futuro do presente e o futuro do pretérito, ação futura em relação a outra já concluída e também para pedidos. Então, vamos lá. Futuro do presente. Eu e meus amigos faremos uma festa virtual.
futuro do presente. O cupido ainda acertará a flecha, futuro do presente. Os jornais publicariam a notícia, se possível. Então, aqui é o futuro do pretérito. E gostaria de maiores informações, por favor, né? Esse gostaria é uma maneira mais gentil, mais educada de fazer perguntas, certo? Então, vamos ver se nós acertamos tudo. Ótimo, tudo certinho. E aí, acertou tudo junto comigo? Tenho certeza que sim. Então, vamos lá. Bom, e para a gente ir finalizando a aula de hoje, eu selecionei um videozinho aqui para te dar mais dicas e mais exemplos sobre esse modo, que é o modo indicativo dos tempos verbais que nós estamos estudando. Vamos lá, vamos conferir? Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os tempos verbais. Com os tempos verbais, que conseguimos identificar o momento do fato que está sendo narrado, ou seja, se este fato está no passado, no presente ou no futuro. Como, por exemplo, a frase "Eu viajei para outro país no ano passado", ou como, por exemplo, a frase "Eu viajo toda semana", ou ainda como a frase "Eu viajarei para outro país no próximo ano", que, por conta da forma verbal viajarei, é uma frase que está no futuro. Bom, antes de darmos atenção aos exemplos deste vídeo, vamos identificar em uma tabela os diferentes tipos de tempos verbais. Bom, como vimos logo no começo do vídeo, temos o presente, o passado, que pode ser reconhecido como pretérito, e o futuro. Porém, além disso, dependendo da frase, dependendo do sentido que queremos dar a ela, precisamos utilizar variações de algumas dessas conjugações. Como, por exemplo, no caso do pretérito, nós temos o pretérito imperfeito, o perfeito e o mais que perfeito. Já no caso do futuro, temos o futuro do presente e o futuro do pretérito, ou seja, o futuro do passado. Vamos ver, então, alguns exemplos para que consigamos compreender melhor como funciona o presente, o pretérito e suas diferenciações, e o futuro. Bom, o presente, como já vimos neste vídeo, é aquele tempo verbal que utilizamos quando queremos expressar algo que está acontecendo agora ou indicar uma rotina. Ele surge em frases como "Minha avó vai ao supermercado toda semana". Nesta frase, nós temos um verbo flexionado no presente do singular da terceira pessoa. Isso porque, com a forma verbal vai, a frase está expressando algum acontecimento do momento presente. Já no segundo exemplo, temos uma frase com um verbo flexionado também no presente. Todos os dias, eu como banana com aveia no café da manhã. O verbo comer está aqui sendo flexionado também no presente. Isso porque estamos tratando não de algo que está acontecendo agora, mas sim de algo que, sempre que o momento narrado chega, acontece no presente. Ou seja, sempre que chega no café da manhã, eu como banana com aveia. Caso esta palavra estivesse flexionada no passado, por exemplo, no pretérito, ela poderia aparecer desta forma, comia. E, desta forma, eu estaria dizendo que não como mais banana com aveia no café da manhã, mas que comia no passado. Entendeu? Bom, já o pretérito é um pouco diferente do presente. Isso porque ele trata não do que está acontecendo agora, mas sim do que já aconteceu. As frases com verbos no pretérito servem para indicar algo do passado. E, além disso, é importante que a gente saiba, antes de entrar nos exemplos do pretérito, que ele possui algumas variações, como, por exemplo, o pretérito perfeito, imperfeito e o mais que perfeito. Quando a gente vai falar de algo que aconteceu, a gente pode muito bem falar algo que, na verdade, poderia ter acontecido. No primeiro exemplo, nós temos a seguinte frase: "Eu fazia patinação artística quando era criança". Bom, neste caso, temos uma frase no pretérito imperfeito. O verbo fazia está aqui no passado, ou seja, no pretérito. E eu sei que ele está no pretérito imperfeito por conta da sua conjugação. Eu fazia patinação artística quando era criança. O pretérito imperfeito é fácil de ser distinguido porque ele fala de um passado, e de um passado aparentemente distante,
como se a gente estivesse lembrando de algo que acontecia há muito tempo. Já a frase "eu comprei esta blusa na semana passada" é uma frase que possui o verbo comprar no pretérito perfeito, se tornando, então, comprei. É como se o perfeito nos mostrasse algo que aconteceu e o imperfeito descrevesse rotinas do passado, ações com certa duração no passado ou ainda lembranças. No terceiro exemplo, temos a seguinte frase: quando notei, a água já transbordara da banheira. A palavra transbordara, do verbo transbordar, está surgindo aqui no pretérito mais que perfeito. O verbo flexionado no pretérito mais que perfeito se refere a algo que aconteceu antes mesmo de uma outra ação passada, como no caso dessa frase, em que lemos quando notei, a água já transbordara da banheira. Ou seja, quando notei, no pretérito perfeito, a água já transbordara, no pretérito mais que perfeito, da banheira. É como se eu estivesse narrando um passado do próprio passado, compreendeu? Bom, o futuro é um outro tempo verbal ao qual estamos acostumados. Com verbos no futuro, conseguimos expressar aquilo que vai ou que pode acontecer. Além disso, como no pretérito, o tempo verbal futuro tem também algumas variações, como o futuro do presente ou o futuro do passado, no caso, do pretérito. Bom, no primeiro exemplo, temos o trecho caminharemos 40 quilômetros no percurso de amanhã. O verbo caminharemos, que vem da palavra caminhar, está aqui flexionado no futuro do presente. Isso porque está tratando de algo que poderá ocorrer no futuro, no caso, amanhã, uma ação diretamente posterior ao momento presente. Já no segundo exemplo, nós temos o trecho eu tocaria guitarra num conjunto se tivesse essa oportunidade. A palavra tocaria, do verbo tocar, é o que nos mostra nesta frase que temos um futuro do pretérito inserido. Isso porque ela nos remete a algo que poderia ter acontecido após uma situação passada. Percebe? É como se houvesse uma condição do passado que garantisse uma ação no futuro. Bom, nesse vídeo, nós vimos os tempos verbais. São muitas as possibilidades de flexionarmos os verbos. A única forma de compreendermos muito bem essas conjugações verbais é estudando a nossa língua portuguesa e, principalmente, lendo e escrevendo com frequência. E aí, gostou do videozinho? Tenho certeza que sim. Então, vamos caminhando aqui para o final da videoaula de hoje. Hoje nós falamos sobre os tempos verbais, mais especificamente sobre os tempos verbais que compõem o modo indicativo. Espero que você tenha aprendido na aula de hoje, espero que você continue acompanhando. Na próxima aula nós vamos falar do modo subjuntivo, depois nós vamos falar do modo imperativo, né? Eu sei que às vezes esse assunto dos tempos verbais não é tão interessante, né? A gente precisa de um pouquinho de paciência, de prática, de treino, de memorização, mas é um assunto muito importante. Então, não desista, persista. Te espero na próxima aula. Beijo e até lá!